No momento em que aterrissei neste romance abusivo, um sistema anunciou: nada de levantar a voz, explicações, contestar. Respondi: entendido. No segundo seguinte, o protagonista masculino irrompeu pela minha porta, ordenando que eu me ajoelhasse. Minha mão encontrou o rosto dele antes que ele terminasse de falar. De qualquer forma, as ações falam mais alto que as palavras. Ontem eu estava criticando este livro terrível online. A heroína era Valéria. Eu sou Alba, algo parecido. Exceto que Valéria não tinha caráter, e foi torturada sem fim pela família do namorado. A bruxa intrigante Letícia caiu de propósito por um lance de escadas. Mal se machucou. Depois disse que Valéria a tinha empurrado. O protagonista masculino Gael Montoya, aparentemente cego como um morcego, condenou instantaneamente Valéria, a forçou a se ajoelhar, aprisionou, rebaixou, tirou seu sangue, bateu, prendeu do lado de fora no frio congelante. Valéria finalmente morreu por toda a tortura. Até extraíram seus órgãos, e depois Gael queria redenção, parado dramaticamente em frente ao seu túmulo. Eu estava deitada no meu sofá, comendo pipoca quando finalmente joguei meu telefone sobre o travesseiro ao meu lado. Dê a essa heroína um pouco de atitude de Nova York. E este livro termina em um capítulo, exatamente com essas palavras. Tudo escureceu quando abri os olhos novamente. Estava deitada dentro de uma suíte médica luxuosa, lustres ceifadores, vapores antissépticos por todos os lados. Examinei minhas mãos magras e pálidas. Definitivamente não eram as minhas. Então senti meu rosto, feições delicadas. Também definitivamente não eram as minhas. Roubo de corpo. Antes que eu pudesse processar isso, as memórias de Valéria se chocaram contra mim. Toda a história perfurou meu crânio como um martelo pneumático. Eu ainda estava tentando processar tudo quando uma voz robótica ressoou em minha mente como uma buzina de ar. Sistema de união de romance abusivo online, anfitriã, Alba. Leis absolutas. Quebrá-las resultará em consequências. Regra número 1. Zero explicações, refutações, protestos, esclarecimentos, contestações. Regra número 2. Durante acusações, abusos ou culpas, permaneça em silêncio e aceite. Regra número 3. Mantenha a trajetória da história. Zero resistência falada. Depois começou a listar recompensas, prêmios, dinheiro, propriedades, veículos, procedimentos cosméticos, riqueza, vida eterna. O sistema terminou de falar. Fiquei perfeitamente imóvel, sem gritos, birras, reclamações. Em vez disso, estudei essas 3 leis repetidamente. Depois entendi perfeitamente. Era proibido falar, explicar, protestar, esclarecer, contestar. Interessante. Nunca mencionou escrever. Proibiu as respostas físicas, ações, definitivamente resistência silenciosa. Fascinante. Meus lábios permaneceram fechados. Meus punhos aparentemente estavam livres. Um sorriso lento se formou em meu rosto. Tratamento silencioso. Claro, vou brincar de ser surda e muda, mas quem começar problemas receberá o tratamento especial de Nova York. Chega em pé, sai deitado. Aparentemente assumindo que eu tinha desistido. O sistema acrescentou: anfitriã, é altamente recomendado cumprir com o enredo original? As recompensas serão substanciais. Mandei ele mentalmente cumprir isso. Bem naquele momento, a porta explodiu para dentro com força suficiente para enviar a maçaneta contra a parede. Bem, isso ia custar caro a alguém. Entrou um homem alto com mais de 1,80 m, compleição atlética, ombros largos, feições atraentes que correspondiam quase perfeitamente à descrição da novela Mármore Esculpido, olhar de aço congelado, exceto que sua expressão sugeria que eu era algo desagradável colado na sola do sapato dele. Gael Montoya, o principal babaca da novela, definitivamente era ele. 4 seguranças o seguiam com ternos pretos combinando e óculos escuros. Óculos escuros dentro de casa à noite. Sério, a cena original voltou à minha mente. Esta era a parte que me tinha enfurecido o suficiente para quase esmagar minha tigela de pipoca. Letícia tinha fingido sua própria queda. Mal arranhou o joelho. Depois acusou Valéria de atacá-la. Gael realizou exatamente 0 investigação antes de chegar ao seu veredito. Se cérebros fossem dinamite, esse homem não conseguiria assoar o nariz. Ele tinha vindo aqui para forçar Valéria a se humilhar diante de Letícia, depois doar sangue, continuar sacrificando pedaços de si mesma, sempre que Letícia exigisse. Na história original, Valéria chorou pateticamente, se agarrou aos tornozelos dele, implorou: "Eu não fiz isso, por favor, acredite em mim." Ela caiu sozinha. Todos esses pedidos lhe renderam mais humilhação, violência, uma perda de sangue quase fatal. Ao ler ontem, eu tinha vontade de jogar meu telefone contra a parede. Agora eu era Valéria, ou melhor, Alba dentro do corpo de Valéria. Gael se erguia sobre mim com um olhar glacial. Ele abriu a boca, saiu lixo tóxico. "Valéria, pare com seu papel de inocente. Letícia é pura e gentil. Você não é digna de respirar o mesmo ar que ela." Olhei fixamente para ele. "Ouça atentamente. Vamos para o hospital imediatamente.
Você se humilhará diante de Letícia. Pedirá desculpas. Dará todo o sangue que ela precisar. Essa é a única maneira de você começar a se redimir. O puro desdém encheu seu rosto. Alguém como você contamina Letícia só por existir. Minha expressão permaneceu neutra. Obrigado por ouvir o canal de Novelas de Ouro. Meus lábios permaneceram firmemente fechados. Regras seguidas com precisão. Então eu o estapeei com força. O rosto de Gael virou para o lado. Todo o seu corpo ficou imóvel. 5 marcas de dedos vermelhas floresceram em sua bochecha. Lentamente ele se virou para mim com os olhos bem abertos, a mandíbula caída. Sua expressão praticamente gritava. Você realmente me bateu. Eu devolvi o olhar. Bem, sim, aparentemente ele precisava de esclarecimento. Infelizmente não me era permitido dar nenhum, então mostrei a ele novamente. Tapa. A outra bochecha. Gael recuou meio passo, completamente atônito. Alternei os lados com rápida eficiência. Esquerda, direita, impactos agudos ressoaram no quarto como foguetes. Os seguranças ficaram congelados por vários segundos, aparentemente incapazes de processar a visão da antes tímida Valéria, batendo em seu assustador chefe como se ele fosse uma máquina de venda automática quebrada. Kael finalmente saiu de seu choque. Seu rosto ficou vermelho de fúria. Valéria, psicopata, você me atacou. Você tem ideia de quem sou eu? Quem exatamente? Você não é ninguém. Pensando sozinha, naturalmente, minhas ações permaneceram muito menos amigáveis. Gael se lançou sobre mim, dei um passo para o lado, segurei seu braço, torci-o atrás das costas. Usei seu impulso para forçá-lo para baixo. Seus joelhos bateram no chão. Coloquei uma mão entre suas omoplatas. O imobilizei ali antes que ele pudesse se recuperar. Para alguém que passou metade da novela aterrorizando mulheres, ele era surpreendentemente fácil de dobrar. Me solta. Permaneci em silêncio. Regras do sistema muito estritas. Ele lutou. Ajustei meu aperto. Ele parou de lutar. Muito melhor. Durante todo o intercâmbio. Não disse nenhuma palavra. Minha mandíbula permaneceu fechada sem explicações, refutações, protestos, esclarecimentos, resistência falada, apenas comunicação prática. Depois de garantir que ele tinha captado a mensagem, o soltei. Dei um passo para trás. Gael permaneceu agachado no chão por um momento, respirando com dificuldade. Seu cabelo cuidadosamente arrumado estava bagunçado. Seu caro terno amassado, uma bochecha vermelha, a outra não estava muito melhor. O mais importante, sua aura executiva havia evaporado completamente. Ele me olhou com uma mistura de fúria, incredulidade, o primeiro leve traço de cautela. Claramente não conseguia entender como a antes acovardada gaga Valéria tinha se transformado nisso. Então o sistema detonou dentro do meu crânio. Alerta! As ações da anfitriã se desviaram do enredo original. Atacar o protagonista constitui uma destruição importante da história. Você deve se submeter, suportar, chorar, implorar. Cesse a retaliação física imediatamente. Rasgue-se pelo perdão. O sistema praticamente estava gritando. Respondi mentalmente, solicitação negada. O protagonista masculino é a figura central. E daí? Gael Montoya é um personagem fundamental. Parabéns para ele. Não pode simplesmente agredi-lo. Me mostre a regra. Silêncio. Esperei. O sistema pareceu procurar freneticamente através de suas próprias regulamentações. Nada. Finalmente, gaguejou. A violência não está explicitamente restrita. Exatamente. Não restrita significa permitida. Qual é o seu problema? O texto exige que Valéria sofra. Isso não é minha responsabilidade. Estou presa aqui. O autor torturou a heroína. A história torturou os leitores. Agora espera que eu continue sofrendo porque algum bilionário mal escrito tem maçãs do rosto marcadas. Absolutamente não, anfitriã. Isso complica tudo. Sua complicação, não minha. Revisei mentalmente as leis novamente. Proibido falar. Bem, 0 explicações. De acordo. Contestar. Entendido. Refutações. Protestos. Esclarecimentos. Permanecer em silêncio durante acusações. Abusos. Manter a trajetória sem resistência falada. Eu tinha feito exatamente isso. Suas diretrizes esqueceram de proibir as ações. Esse não é meu problema. O sistema ficou em silêncio por 5 segundos inteiros. Depois retomou seus gritos. Desvio crítico. A agressão da heroína excede o limite narrativo aceitável. Dano à dignidade do protagonista masculino detectado. Restaure o enredo original imediatamente. Gael ainda estava sobre um joelho tentando respirar através da humilhação e da colônia cara. Seu cabelo caía sobre sua testa. Suas maçãs do rosto, que o autor provavelmente tinha descrito em 8 parágrafos, agora estavam decoradas com minhas impressões digitais. Olhei para ele. Depois olhei ao redor da suíte médica. Um tablet estava na mesinha de cabeceira. Maravilhoso. As regras tinham uma trava em forma de boca. Infelizmente para eles, eu era dona de um marcador. Peguei o tablet, abri o aplicativo de notas, escrevi lentamente. Apresente uma reclamação a quem esqueceu de proibir as mãos. Depois virei a tela para Gael. Seu rosto passou de inchado a radioativo.
Valéria, levantei um dedo proibido falar. Regras muito sérias. O sistema gaguejou. A anfitriã não está falando. Correto? Ela ainda está se comunicando. Também está correto. A comunicação viola o espírito de conformidade. Espírito, por favor. Este livro tinha um protagonista masculino que roubava sangue da namorada. Agora estávamos discutindo sobre o espírito. Gael se levantou com uma mão no chão, tentando recuperar aquela aura fria de bilionário. Tarde demais. A aura havia deixado o prédio. Prendam ela. Os 4 seguranças finalmente lembraram que tinham trabalho. Deram um passo à frente. Escrevi novamente. Levantei o tablet bem alto. Sorri antes que alguém me tocasse. Lembrem-se, o último homem ainda está se reiniciando no chão. Os 4 pararam. Gael virou a cabeça lentamente para eles. Vocês realmente têm medo dela. O segurança mais próximo olhou para a marca da mão no rosto de Gael. Homem inteligente. O sistema acionou outro alerta. No meu crânio, aviso, a intimidação da heroína excede o alcance de sofrimento aprovado. Que fofo. Eles queriam que Valéria sofresse com permissão. Gael limpou o sangue do canto da boca. Não muito, apenas o suficiente para arruinar seu trágico visual de estátua de mármore. Você acha que isso muda alguma coisa? Letícia está deitada no hospital por sua causa. Você ainda vai lá? Se desculpar. Doar sangue. O sistema se iluminou imediatamente. Cena de doação restaurada. Proceda à obediência médica forçada. Oh, soava feliz. Isso significava que a próxima parte era importante. Bem, a evidência geralmente vive onde os vilões se sentem mais seguros. Peguei um bloco de notas adesivas da mesa auxiliar. Escrevi nele. Colei em Gael no ombro enquanto passava por ele. Lidera o caminho. Dispositivo de enredo inchado. Seus olhos quase saíram das órbitas. O sistema gemeu. A anfitriã continua tecnicamente cumprindo. O cumprimento é algo lindo quando escrito por idiotas. A viagem ao hospital foi silenciosa, pelo menos pela minha boca, minha mente. No entanto, estava celebrando um festival de rua completo. Gael se sentou em frente a mim no carro de luxo, uma bochecha vermelha, a outra de um vermelho mais intenso. O adesivo ainda estava preso ao ombro dele, porque ninguém tinha se armado de coragem para tirá-lo. Sua mandíbula se contraía a cada 10 segundos. Um dos seguranças continuava fingindo não ler o adesivo. Olhei pela janela. As memórias de Valéria piscaram atrás dos meus olhos. O corredor do hospital. Letícia pálida na cama, a mão de Gael agarrando o pulso de Valéria. A voz calma do Dr. Horácio Mendonça, dizendo que a extração era necessária. Valéria implorando, Gael ordenando, a agulha, o desmaio, o frio. O sistema se alimentava disso. Silêncio, humilhação, dor, arrependimento do protagonista. Meus dedos se fecharam ao redor do tablet. O enredo queria lágrimas. Eu trouxe legendas. O quarto de Letícia cheirava a rosas, desinfetante, fraude. Ela estava na cama sob uma coberta branca, parecendo um cisne moribundo que recentemente tinha consultado um diretor de iluminação. Um pequeno hematoma decorava seu joelho, seus cílios tremiam, seus lábios estavam pálidos da maneira que só a maquiagem cara podia conseguir. No segundo em que Gael entrou, ela virou a cabeça. Gael. Sua voz se quebrou maravilhosamente. Depois seus olhos pousaram em mim. O tremor se aguçou até se tornar satisfação por meio segundo antes de voltar a ser medo angelical. Valéria, por que você me olha assim? Sei que me odeia, mas nunca quis tirar nada de você. Não disse nada. Obviamente, os olhos de Letícia se encheram. Só vim ver Gael. Você me empurrou porque não suportava que ele se importasse comigo. Por que você é tão cruel? Gael se moveu ao lado dela. Suas bochechas inchadas enfraqueceram o efeito. Ele tentou. Não tenha medo. Ela vai se desculpar. Peguei o tablet. Recuperação milagrosa pendente. Letícia piscou. Gael parecia estar desenvolvendo uma segunda úlcera. Caminhei até o monitor montado na parede. O hospital tinha um painel de segurança conectado perto da porta, porque os ricos adoravam suítes privadas com tecnologia suficiente para lançar satélites, aparentemente sem supervisão moral. Uma enfermeira estava perto da esquina observando com os olhos bem abertos. Apontei para o ícone da câmera do corredor, depois para o tablet. Letícia, a enfermeira hesitou. O rosto da garota mudou. Por que você está mexendo nisso, Gael? Pare ela. O homem deu um passo em minha direção. Levantei a tela novamente. Proibido falar. Recibos oferecidos como voluntários. A boca da enfermeira tremeu. Gael alcançou meu braço. Desviei-me. Peguei uma bacia de metal do carrinho. Não como uma arma, como uma sugestão. Ele parou. A enfermeira engoliu em seco. Tocou o arquivo. As imagens apareceram. Vazio da escada. Letícia parada no topo, olhando para a esquerda, para a direita, sorrindo, atirando-se por 3 degraus com o cuidadoso controle corporal de uma mulher que claramente tinha ensaiado o sofrimento, mas temia os hematomas. Ela rolou uma vez. Segurou o joelho, verificou se alguém a tinha visto. Ajeitou-se dramaticamente no patamar. O quarto congelou. Letícia emitiu um som abafado. Pulou da cama. Realmente pulou.
O cisne moribundo se transformou em um esquilo com cafeína. Desligue isso. Ela se lançou sobre a tela. Levantei calmamente o tablet. Recuperação milagrosa. Que alguém cobre isso ao céu. A enfermeira riu, imediatamente fingiu tossir. Gael olhou fixamente para o monitor. Seu rosto havia se afrouxado. Letícia percebeu seu erro. Ela caiu pela metade sobre a cama, agarrando sua coberta como se a dignidade pudesse se esconder embaixo. Minha perna dói. Entrei em pânico porque Valéria estava tentando me humilhar. Mudei o ângulo de gravação. Segunda câmera, mesma escada, visão mais clara. Zero Valéria por perto. Nenhum empurrão, contato. Apenas Letícia e a gravidade colaborando. Escrevi outra nota. Aceito que ela caiu. A gravidade fez o empurrão. O sistema gritou. Rota de falsa acusação comprometida. Ralo de vítima desestabilizado. O rosto de Anjo se rachou nas bordas. Gael, não acredite nisso. Ela planejou. Deve ter editado as imagens. Gael se virou para mim. A fúria procurando um lugar para pousar. Não encontrou nenhum porque eu não tinha falado, protestado, explicado, apenas pressionado play. O Dr. Horácio Mendonça entrou então carregando uma pasta médica, a calma arrogante de um homem que tinha confundido um jaleco branco com a inocência. Senhor Montoya, estamos prontos para a extração. A condição da senhorita requer apoio imediato. Os olhos de Letícia se iluminaram novamente. Ah, novo vilão desbloqueado. O doutor não me olhou como uma paciente, me olhou como um inventário. Precisaremos que Valéria coopere. A boca de Gael se apertou. Sua atenção continuava colada nas imagens. O doutor colocou formulários de consentimento na bandeja rolante. O senhor Montoya já autorizou o procedimento. Peguei o papel. Lá estava. Consentimento para a extração. Linha de assinatura já preenchida. Gael Montoya. Não, Valéria. Lindo. Um herói romântico pergunta. Um criminoso extrai. Escrevi isso no formulário. Virei-o. O rosto de Horácio ficou rígido. Senhorita, este é um ambiente médico. Não cause problemas. Peguei outro formulário. Escrevi nele com letras enormes, 0 consentimento, sangue, órgãos, desconto de romance abusivo. Colei no peito de Gael. Ele o arrancou com o rosto escuro. Basta. O doutor agarrou meu pulso. Escolha errada. Me libertei. Bati a prancheta contra a mão dele. Apontei para a câmera do hospital sobre a porta. Escrevi. Me toque de novo. Dou sua licença médica. Seus dedos se fecharam, soltaram. A enfermeira no canto deu um passo silencioso para trás. Não longe de mim, longe dele. Interessante. O doutor tentou recuperar sua máscara profissional. Ela é instável. A sedação pode ser necessária. O sistema zumbiu felizmente. Rota de sedação disponível. Absolutamente não. Arranquei a pasta médica da bandeja. O doutor se lançou. Empurrei o banco rolante com o pé. Ele tropeçou. Se segurou na grade da cama para não cair. Letícia gritou como se o banco tivesse traído sua linhagem. Dentro da pasta estavam consentimentos falsificados, notas de lesões exageradas, ordens de extração programadas, consultas pré-operatórias futuras, cartas de autorização privadas da família Montoya. O enredo original não tinha mentido. Eles estavam preparando Valéria como um depósito de peças com olhos tristes. Fotografei tudo. Uma foto para a supervisão do hospital, outra para a junta médica, uma conta social anônima que criei em menos de 30 segundos, vários endereços de e-mail públicos listados no site do hospital. Renomeei a pasta no tablet. Crimes do enredo romântico. Volume 1. O sistema ofegou. A anfitriã está transformando papelada em arma. O enredo queria que eu fosse esvaziada. Eu preferia arquivar. Um novo par de saltos ressoou no corredor. A porta se abriu. Caetana Montoya entrou como se o inverno tivesse aprendido a usar pérolas. A mãe de Gael, a matriarca da alta sociedade, a mulher que no livro original, uma vez ordenou que Valéria se ajoelhasse na neve por esquecer seu lugar, olhou para Letícia chorando. Gael inchado, o doutor suando, a enfermeira congelada, eu de pé ao lado de uma pasta cheia de crimes. Seus olhos se estreitaram. Valéria, ajoelhe-se. O sistema brilhou de alegria. Cena de joelhos necessária. Finalmente algo simples. Me curvei. Os lábios de Caetana se curvaram. Amarrei o cadarço do sapato. 1 nó. 2. Me levantei novamente. Tablet em alto, ajoelhamento completo. Reembolsos não disponíveis. O sistema fez um barulho como um micro-ondas morrendo. A expressão de Caetana ficou em branco. A enfermeira se virou. Tossiu tão violentamente que quase alcançou a santidade. Caetana deu um passo à frente. Levantou a mão. Segurei seu pulso antes que chegasse ao meu rosto. Não forte o suficiente para machucar. Forte o suficiente para ensinar geografia. A mão dela pertencia ali embaixo, não perto de mim. Abaixei-a suavemente, como corrigindo um poodle mal treinado. Coloquei um adesivo na palma da mão dela. Mãos são para desculpas, não para vilões vencidos. Pela primeira vez, Caetana Montoya se viu verdadeiramente ofendida, não irritada, ofendida, como se eu tivesse violado a ordem natural ao me recusar a ser um trauma decorativo. Um visitante no corredor tinha estado filmando. Claro,
O drama dos ricos em um hospital se espalhou mais rápido que uma infecção. O primeiro clipe chegou à internet. 10 minutos depois, mulher muda destrói a família Montoya sem dizer uma palavra. Os comentários explodiram. Ela não disse uma palavra. Gael perdeu 3 gerações de dignidade. A cadeira de rodas de Letícia teve uma carreira mais curta que minha última dieta. Isso já não é um romance abusivo, é literatura de defesa pessoal. A garota muda trouxe legendas, violência, apoio à educação feminina. Quem precisa de uma voz quando se tem câmeras de segurança? Uma cadeira. O sistema se convulsionou dentro do meu crânio. Redirecionamento da simpatia do público. Aviso. Índice de sofrimento da heroína caindo. Satisfação com a vingança aumentando. Rota de ódio público original falhando. O público não precisava que eu falasse. Precisava que eu parasse de morrer educadamente. Foi então que o sistema me castigou. A dor atravessou minhas costelas. Não uma lesão real. Dor do sistema. Uma linha quente arrastou pela minha coluna. Meus joelhos quase se dobraram. O tablet tremeu em minhas mãos. Gael me viu estremecer por um estúpido segundo. A esperança voltou aos seus olhos. Peça desculpas. Pare com isso agora. Talvez eu te perdoe. Me perdoar. Um homem que atualmente carregava meus restos de adesivos. O rosto inchado queria me perdoar. Incrível. Forcei meus dedos a se moverem. Desculpe. Estava carregando. Apertei enviar para outro despejo de evidências. Este incluía o formulário falsificado, as imagens da escada, a ordem de se ajoelhar de Cayetana. A dor se aguçou, se enfraqueceu. Fora do quarto, as notificações dos telefones explodiram. O clipe se espalhou mais rápido. O sistema gaguejou. Eficácia do castigo reduzida devido à aprovação do público. Oh, aí estava. Ele se alimentava do sofrimento. Mas este mundo também se alimentava do engajamento com a história. Agora as pessoas não estavam gostando da minha dor. Estavam gostando da minha vingança. Lindo. Abri um documento novo. Comecei a escrever cada ponto que lembrava da novela original. A queda falsa, a doação de sangue forçada. Kael trancando Valéria do lado de fora em um clima gelado. As cenas de humilhação pública de Cayetana, o consentimento falsificado, a futura extração de órgãos, a campanha de difamação na gala, a dramática cena de redenção no túmulo. Coloquei um carimbo de data no arquivo, fiz backup em 3 lugares. No topo escrevi: os vilões são mais fáceis de pegar quando só conhecem um roteiro. O sistema sussurrou de repente assustado. O conhecimento preditivo da anfitriã ameaça a estabilidade do enredo. Bem, a estabilidade estava superestimada. O próximo ataque veio naquela noite. Cayetana insistiu que eu voltasse para a propriedade Montoya. O sistema chamou de correção de residência. Gael chamou de mantê-la sob vigilância. Eu chamei de acesso gratuito a provas mais ricas. Em voz alta, claro. Não chamei de nada por causa das regras. Me instalaram no antigo quarto de Valéria, despojado de acesso telefônico. Que trágico! Esqueceram que o tablet já tinha sincronizado tudo com a nuvem. À meia-noite, as portas da varanda se abriram sozinhas, interferência do sistema. O vento gelado entrou no quarto. A porta do quarto se trancou de fora. A cena original do castigo por congelamento. Que nostálgico! No livro, Valéria tinha batido as mãos até sangrarem no vidro, chorando por Gael, até que geada se formasse em seu cabelo. Letícia observava de dentro com chá. Desta vez olhei para a varanda. As caras cortinas de veludo, a pesada cadeira de pátio, proibiram minha voz, não minha violência contra os móveis. Arranquei as cortinas, me enrolei como um burrito de luxo, arrastei a cadeira até as portas de vidro, encaixei-a sob a maçaneta, abri o tablet, comecei uma transmissão ao vivo, título na tela. O enredo me deixou do lado de fora para congelar. Decorei. Os espectadores inundaram o local. Inclinei a câmera para a porta trancada. A neve, o escudo dos Montoya no corrimão, meu rosto envolto em veludo roubado como uma rainha duende silenciosa. Quando Gael finalmente abriu a porta, 1 hora depois, esperando uma heroína quebrada, me encontrou sentada em uma cadeira de pátio, envolta em cortinas, bebendo o chá que tinha roubado do carrinho de serviço. Sua expressão quase me curou. Levantei um cartaz. Status de capacho não disponível. Tente novamente. Nunca. Os comentários perderam a cabeça. A página da Fundação Beneficente de Cayetana começou a perder seguidores antes do café da manhã. A equipe de relações públicas tentou emitir um comunicado. Ex-companheira instável, cria conteúdo enganoso. Respondi com uma compilação de vídeo silenciosa. Carimbo de data da fechadura. Abertura da varanda forçada pelo sistema. Leitura de temperatura. Meu arquivo de previsão anterior mostrando esta cena exata listada horas antes. Legenda. Proibido falar. Recibos oferecidos. Ao meio-dia, os patrocinadores começaram a pedir esclarecimentos. Ao entardecer, os doadores começaram a se retirar da próxima gala beneficente de Cayetana. Então, naturalmente, ela redobrou a aposta, organizou a gala. De qualquer forma, os vilões ricos nunca cancelam seu próprio funeral público, apenas alugam uma iluminação melhor.
O salão de baile da propriedade brilhava naquela noite com lustres, champanhe, pânico suando sob o perfume. Caetana claramente tinha planejado uma cena de restauração. Letícia apareceu de branco, delicada, santa, com uma joelheira que não precisava. Gael estava ao seu lado com um terno preto, uma bochecha ainda levemente marcada porque o karma tinha um excelente poder de permanência. O Dr. Horácio rondava perto da saída lateral tentando parecer um profissional de saúde inocente, falhando em alta definição. Caetana subiu ao palco. Esta noite nossa família defende a compaixão, dignidade, certo? Eu estava perto do fundo com o lamentável vestido branco que me haviam enviado, com uma melhoria, uma grossa faixa preta cruzando meu peito. Departamento de evidências. Os convidados se viraram, os telefones se levantaram, o sistema zumbiu de emoção. Cena de humilhação pública importante iniciada. A heroína deve permanecer em silêncio enquanto sua reputação é destruída. Zero problemas. O silêncio era minha marca agora. Caetana continuou com voz suave como creme venenoso. Recentemente sofremos distorções maliciosas. Uma jovem vulnerável sob nossos cuidados se comportou de maneira irracional, machucando outros, recusando responsabilidade. Letícia baixou os olhos. Gael me olhou como se ainda esperasse que Valéria voltasse, se desculpasse por arruinar sua era de vilão. Esperei até a matriarca dizer a palavra verdade. Novamente toquei o tablet. Todas as telas do salão de baile mudaram. Imagens da escada. Letícia olhando ao redor, sorrindo, atirando-se. Imagens do hospital, andando normalmente quando ninguém olhava. Ensaiando lágrimas no espelho. Gael ordenando a extração forçada. O doutor apresentando o consentimento falsificado. Caetana ordenando que eu me ajoelhasse, levantando a mão, a transmissão ao vivo da varanda gelada, pagamentos dos Montoya ao doutor, meu arquivo de previsão com carimbo de data antes de cada evento. Através da tela minhas legendas apareciam uma após a outra. Aceito que Letícia caiu. A gravidade fez o empurrão. Caridade em público. Crueldade em privado. Escolha uma personalidade, Caetana. Zero consentimento. Sangue, órgãos. Desconto de romance abusivo. O salão de baile colapsou em som. Suspiros, risos, sussurros abafados. O tilintar musical do status social caindo pelas escadas. Letícia tentou chorar. Toquei novamente. A tela mostrou a garota ensaiando chorar no espelho do hospital. Ela congelou. Caiu no chão em outro ato de desmaio. Levantei um cartaz. Segunda queda, ainda sem empurrão. Alguém riu. Outro. Metade da sala. Letícia esqueceu que estava desmaiada. Pulou. Bruxa! Se lançou sobre mim. Desviei-me. Ela agarrou o ar vazio. Caiu sobre a mesa de sobremesas. Não forte, apenas o suficiente para ficar ao lado do bolo. Glacê branco respingou em seu vestido. Um morango escorregou por sua bochecha. Levantei. Outro cartaz. Ralo de vítima removido para manutenção. As risadas cresceram. O sistema suou. Rota de pureza falsa falhando. Ralo de vítima corrompido. Erro. O público zomba do inocente designado. O rosto de Letícia se torceu. Ela apontou para Gael. Você foi estúpido o suficiente para acreditar em tudo o que eu disse. Não me culpe porque você queria uma desculpa para odiá-la. A sala ficou em silêncio. Não porque ela tivesse mentido, porque finalmente tinha dito a verdade. Gael parecia que alguém o tinha desligado da tomada. Letícia levou ambas as mãos à boca tarde demais. Quase me senti orgulhosa. Os vilões realmente floresciam sob pressão. Gael se virou para mim lentamente. Seus olhos estavam bem abertos agora, não frios, autoritários, simplesmente arruinados. Valéria, te interpretei mal. Levantei o tablet. Um mal-entendido é uma mensagem de texto errada. Você construiu uma programação de tortura. Seu rosto ficou cinza. Letícia me enganou. Ser estúpido não é uma história de fundo trágica. Vejo a verdade agora. Ótimo, continue olhando. É a última coisa que você possuirá. Ele se aproximou de mim. Dei um passo para trás. Nada de tocar na mulher que você tentou sangrar. Esse golpe mais forte na sala, porque atrás de nós a evidência ainda estava sendo reproduzida. A voz de Gael ordenando sangue, lançando-se em minha direção. O silêncio do homem enquanto o doutor preparava os formulários. Os membros da diretoria perto da frente tinham parado de sussurrar. Começaram a calcular. Gael já não era um trágico protagonista masculino. Era uma ação judicial com sapatos de designer. Caetana tentou recuperar o controle. Esta família lidará com assuntos privados em privado. Toquei o tablet novamente. Um novo clipe apareceu. A voz de Caetana no corredor fora do antigo quarto de Valéria. Se ela se recusar, trinquem-na do lado de fora até de manhã. O frio ensina a obediência mais rápido que a gentileza. Os doadores se levantaram um por um. Os parceiros de caridade se retiraram com os pés antes que seus advogados pudessem alcançá-los. As mulheres da elite, que outrora tinham temido Caetana, agora a observavam como se ela fosse o escândalo da temporada passada com pérolas. Segurei um cartaz final para ela. O escudo da sua família fica melhor em uma etiqueta de aviso. A coroa social se quebrou em público. Sem sangue, gritos,
apenas telefones erguidos por todos os lados, enquanto ela percebia que o sobrenome já não assustava ninguém o suficiente. O doutor tentou ir embora durante o caos. Me movi primeiro sem tocá-lo, apenas me interpondo em seu caminho com a pasta em uma mão, o tablet na outra, uma enfermeira da transmissão ao vivo do hospital parada bem atrás de mim em uma videochamada. Na tela, uma linha direta da junta médica piscava ativa. Levantei o tablet. Parabéns, doutor. Encontrou o único órgão que vou doar hoje. Evidência. O rosto do homem suava horrores. O hospital o suspendeu antes da meia-noite. A junta médica abriu uma investigação de emergência. A polícia o interrogou sobre o consentimento falsificado, procedimentos ilegais, registros de pagamento. A família Montoya tentou jogá-lo debaixo do ônibus banhado a ouro mais próximo. O doutor, sendo um covarde com um estetoscópio, imediatamente começou a entregar documentos que provavam que todos sabiam. O sistema fez um som como de papel rasgando. Rota de exploração médica destruída, proteção colapsando. Autoridade do protagonista masculino. Comprometida, seguiu-se uma reunião de emergência da diretoria na manhã seguinte. Não compareci pessoalmente. Compareci por transmissão ao vivo, porque a vingança silenciosa deve ser escalável. Gael foi destituído da autoridade executiva aguardando investigação, controle da herança congelado, apoio da diretoria retirado. As contas sociais da elite, que outrora o chamavam de frio, devoto, agora o chamavam de perigoso. Letícia perdeu o apartamento que Gael tinha lhe providenciado, as joias, a mesada, a plataforma de vítima falsa, metade do seu círculo social antes do almoço. A internet a chamou. Letícia segunda queda. Alguém fez um remix dela pulando da cama para parar as câmeras de segurança. Virou tendência. Caetana perdeu doadores, publicações beneficentes, convites para galas, o escudo invisível que tinha envolvido sua crueldade durante décadas. O doutor perdeu seu jaleco branco. Gael perdeu o controle. O sistema perdeu a cabeça carregando arco de redenção do protagonista masculino. Erro, ralo corrompido, rota de redenção não disponível. O público rejeita as lágrimas. Escrevi uma mensagem. Publiquei-a abaixo do clipe de notícias de Gael sendo escoltado para fora da sala de diretoria. Redenção negada. Por favor, chore em seus ativos restantes. O sistema atacou naquela noite, não com dor, desta vez com escuridão. O quarto desapareceu. A propriedade se desvaneceu. Me parei no antigo quarto de Valéria, ou talvez na memória dele. As paredes se esticavam muito altas. As janelas estavam cobertas de geada. A neve pressionava contra o vidro em algum lugar lá fora. A voz de Gael dizia o nome dela da forma como os homens em novelas terríveis chamam as mulheres só depois de destruí-las. O sistema flutuava no ar como texto mutante. Restaure o enredo. Submeta-se. Riqueza disponível. Vida eterna. Melhora de beleza. Propriedades. Arrependimento do protagonista masculino. Ele realmente achava que o arrependimento era um prêmio. Passou totalmente. Anfitriã Alba, devolva Valéria a rota original. Aceite o sofrimento. Permita que Gael Montoya se arrependa. O encerramento da história requer a cena do túmulo atrás de mim. Alguém sussurrou. Fui estúpida por amá-lo. Me virei. Valéria estava ao lado da cama. Não completamente viva. Também não era um fantasma. Uma garota feita de memória, dor, o tipo de cansaço que os leitores tinham confundido com romance, porque o autor nunca lhe deu uma porta. Ela se parecia comigo agora, ou eu me parecia com ela. Seus olhos estavam cheios do velho inverno. Não, aqui eu podia falar. Não com minha boca, com todo o nosso interior. Não fui treinada para chamar de lar uma jaula. Esse foi o crime dela, não a sua vergonha. Os lábios de Valéria tremeram. Eu implorei tanto. Te ensinaram que implorar era amor. Pensei que se aguentasse ele me veria. Você sobreviveu a essa história uma vez morrendo. Eu a sobreviverei arruinando o homem favorito do autor. Uma pequena risada escapou dela, suave, real. Valeria a pena me salvar? Essa pergunta doeu mais forte que cada castigo que o sistema tinha usado, porque Valéria não estava perguntando isso a Gael. Estava perguntando ao mundo que a escreveu só para sofrer. Me aproximei, garota. Valia a pena te salvar antes mesmo de você se tornar útil para alguém. Seu rosto se franziu. Pela primeira vez, o quarto frio se aqueceu. O sistema gritou, liberando a dor da heroína. Não, desestabilizando a memória de sofrimento. Não, a rota do túmulo é necessária. Valéria olhou além de mim para a janela. Sua voz se estabilizou. Não deixe que ele fique no meu túmulo. Sorri. Ele nem será convidado para o cemitério. Isso a fez rir novamente. Desta vez o som quebrou a geada no vidro. O sistema nos lançou todas as ordens. Ajoelhe-se, implore, sangre, morra. Perdoe. Deixe-o se arrepender, chorar, segurar sua foto. Amá-la tarde demais. Levantei a mão. O tablet apareceu em minha palma porque agora esta era a minha mente. Eu tinha prioridades. Escrevi uma linha final. Correção de gênero completa. O quarto se abriu de repente. Os alertas do sistema fluíram pelo ar. Aviso.
Falhou o cumprimento da heroína. Romance de abuso se transformando em comédia de vingança. Erro. Rota de sofrimento rejeitada. Arrependimento do protagonista masculino não aceito. Cena do túmulo não disponível. Perda de autoridade. Fim do sistema. Valéria entrou em mim. Não foi engolida. Apagada. Ela se acomodou como uma cicatriz que finalmente sara. Uma memória que parou de cortar. Começou a proteger. Sua dor se tornou a minha, mas mais leve. Seu nome ficou. Seu futuro ficou. Seu corpo já não se sentia emprestado da mesma maneira aguda. Se sentia confiante. O mundo voltou de repente. Acordei no quarto de Valéria ao amanhecer. O sistema estava em silêncio. Minha garganta se sentia estranha. Toquei nela. Sussurrei testando. Minha voz saiu rouca. Minha de Valéria. Nossa. Fiquei sentada ali por um longo momento. Depois ri. O primeiro som que fiz neste mundo depois de quebrar o sistema de união de romance abusivo não foi uma súplica. Desculpa. Sou frágil. Foi uma risada. Perfeito. Gael me encontrou no cemitério 3 dias depois. Claro que o fez. O enredo original tinha insistido na cena do túmulo, então mesmo sem o sistema, seus instintos dramáticos o arrastaram para lá como uma coleira. Zero túmulo para Valéria. Ela estava viva, mas a família Montoya possuía um terreno privado onde a novela original dizia que ela seria enterrada. Gael estava lá com um casaco preto, parecendo mais magro, pálido, despojado do poder da diretoria, da iluminação do protagonista masculino. Quando me viu, a esperança brilhou. Ridículo, Alba. Pelo menos ele tinha aprendido que havia outro nome no quarto. Sei que não mereço perdão. Correto. Mas preciso dizê-lo. Sinto muito. Deixei Letícia me enganar. Te machuquei. Arruinei tudo. Segurei um cartaz porque os velhos hábitos merecem uma apresentação de despedida. Sem túmulo, perdão, audiência para o seu arrependimento. Meus olhos ficaram vermelhos. Alba, por favor, se Valéria ainda estiver aí dentro, diga a ela que sinto muito. Minha voz tinha voltado, então a usei uma vez. Não se consegue amar um fantasma porque a mulher viva escapou. Ele parou de respirar. Eu a amava. Você não amava a versão dela que não podia ir embora. Isso não é verdade. Um mal-entendido é uma mensagem de texto errada. Você construiu uma programação de tortura. Ser estúpido não é uma história de fundo trágica. O arrependimento não é um reembolso emitido depois que o corpo se recusa a morrer. Ele me olhou como se cada fantasia de redenção que lhe restava tivesse acabado de ser excluída sob a chuva. Ótimo. Continue procurando. É a última coisa que você possuirá. E virei antes que ele pudesse dizer meu nome novamente. Atrás de mim. Gael Montoya finalmente entendeu a única regra que o sistema nunca tinha explicado. Uma heroína não deve ao seu abusador um epílogo. As consequências continuaram caindo. Depois disso, Kael perdeu primeiro sua fria coroa de protagonista masculino, depois seu assento à cabeceira da sala de diretoria, o controle da herança, o respeito público, a investigação sobre coerção, abuso médico, procedimentos forçados, confinamento ilegal se enrolou ao seu redor mais apertada a cada semana. Letícia o abandonou em sua primeira entrevista, culpando-o de ser instável, obsessivo. Caetana tentou se distanciar de ambos. Depois, os documentos do doutor ligaram sua assinatura à coerção médica. Ninguém naquela família caiu sozinho. Eles tinham construído a escada juntos. Letícia perdeu Gael. Dinheiro, presentes, apartamento. Pena. Cada amigo rico que outrora a tinha chamado de delicada. Letícia, segunda queda, se tornou um meme tão forte que até seus clipes falsos de choro ganharam trilhas de riso. Caetana perdeu diretorias de caridade, círculos de doadores, influência social, o direito de comandar qualquer sala sem que alguém sussurrasse sobre varandas geladas. O doutor Horácio perdeu sua licença, seu cargo no hospital, sua reputação polida, eventualmente sua liberdade depois que os investigadores encontraram mais famílias conectadas aos seus pequenos favores silenciosos para pessoas poderosas. A equipe de relações públicas da família tentou enterrar o escândalo. A internet os enterrou a eles em seu lugar. Quanto ao sistema, ele nunca voltou. Às vezes uma mensagem tênue piscava em minha visão, como uma tela morta tentando lembrar da eletricidade. Depois desaparecia. Ex-heroína silenciosa, atual dona do enredo. Fiquei com o tablet como troféu. As enfermeiras, que tinham ajudado a vazar provas, me enviaram flores. Um cartão dizia: para a mulher que provou que formulários de consentimento podem ser armas quando os vilões esquecem como as assinaturas funcionam. Gostei delas. A enfermeira informante do hospital se tornou minha primeira amiga neste mundo. Letícia teria chamado isso de uma personagem secundária. Eu chamei de uma melhoria. Também chegou dinheiro, acordos legais, ativos congelados transferidos, compensação por má conduta do hospital, uma parte do próprio fundo de Valéria, que os Montoya já tinham estado controlando silenciosamente, suficiente para ir embora, respirar, comprar uma cadeira com excelente potencial de balanço puramente para a segurança emocional. Mudei-me da propriedade usando óculos de sol escuros, carregando uma mala, o tablet, um cartaz debaixo do braço. Vários repórteres esperavam do lado de fora das portas. Um gritou:
Alba, você tem algo a dizer às mulheres presas em relacionamentos abusivos? Por um segundo pensei em Valéria. Valéria ajoelhada, implorando, congelando, morrendo para que Gael pudesse se sentir interessante em seu túmulo. Depois olhei para as câmeras. Não precisava de um protagonista masculino. Precisava de Wi-Fi, documentos legais, uma cadeira com bom potencial de balanço. O clipe se tornou viral em 20 minutos. A mensagem final que publiquei da conta de Valéria foi simples. Ex-heroína silenciosa, atual dona do enredo. Depois desliguei o tablet. Pela primeira vez desde que cheguei a este mundo, nenhum sistema gritou. Protagonista masculino ordenou. Anjo falso chorou. Matriarca mandou. Médico procurou uma agulha dentro de mim. Valéria estava em silêncio. Não foi embora. Estava em paz. Entrei neste mundo como a heroína silenciosa de um romance abusivo. No final, Gael tinha perdido sua coroa. Letícia tinha perdido seu halo. Os Montoya tinham perdido seu palco. O doutor tinha perdido seu jaleco branco. O sistema tinha perdido seu roteiro. Valéria finalmente obteve o final que toda heroína torturada merecia. Sem túmulo, perdão. Arco de redenção para o homem que a quebrou. Apenas uma vida forte o suficiente para ser ouvida sem pedir permissão para falar. Fui longe demais ou ainda fui misericordiosa demais? Comente justiça, se o final foi perfeito. Comente mais duro, se queria uma vingança ainda mais fria. Seus comentários decidem o quão impiedoso deve ser o próximo final. Curta e inscreva-se se quiser estar aqui para a próxima história.